Simplificando com a LMR. O INSS complica e nós, aqui da LMR, simplificamos para você. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre insalubridade e periculosidade. Então, se você está prestes a se aposentar e quer saber como isso pode impactar e ajudar na sua aposentadoria, fica com a gente até o final desse vídeo e compartilhe com os amigos que precisam saber disso também. E afinal de contas, eu tenho direito à insalubridade e periculosidade? Qual é a diferença dos dois? Bom, a insalubridade, ela é paga um adicional de 20, 30 ou 40% do salário mínimo. E aí tem uma diferença muito grande que eu tenho que explicar para vocês. O fato de vocês receberem o adicional de insalubridade não quer dizer que você tem direito a converter esse período trabalhado em especial. Porque muitas vezes o fato de você receber a insalubridade advém de convenção coletiva ou justamente do próprio ambiente que a empresa está localizado. Então, se você recebe o adicional de insalubridade, não necessariamente esse período é convertido como especial. No caso da periculosidade, é 30% do salário nominal. Então, veja que, falando em números aqui, a diferença já é muito grande, né, doutora? Isso mesmo. E quando vocês forem se aposentar, lembrem-se que não vai haver uma conversão automática só pelo fato de lá no seu holerite constar adicional de insalubridade ou periculosidade. Vocês vão precisar solicitar na empresa um documento chamado PPP. É isso mesmo, são 3 P's. E esse documento, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele vem para descrever de uma forma bem detalhada essa atividade que você exercia na empresa. E através da avaliação deste laudo é que o INSS vai justamente apurar se você tem ou não direito a esse adicional na sua aposentadoria. Exatamente. E veja, a descrição dessa atividade que vai estar descrito na profissiografia, ela vai corroborar com as informações que vai estar descritas nas medições. Então, não basta que você tenha ali um agente biológico se a sua atividade não lhe coloca exposto a essa atividade. Então, além de estar descrito no campo 15.5, 15.1, também tem que estar descrito a sua atividade na profissiografia. Tem que ser compatível, né? Tem que ter a exposição, o documento vai mostrar a exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. No passado, o antigo DSS 8030, o SB40, ele tinha a obrigatoriedade de ter essa frase descrita no documento, que a atividade tem que ser de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Com o advento do PPP, não se tem mais a obrigatoriedade de transcrever essas duas frases. Mas por que não se tem mais? Porque a própria profissiografia já demonstra se existe a exposição habitual ou não. Da mesma forma também com relação às medições, né? Isso, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem essa questão da profissiografia e como isso impacta no momento de você fazer esse pedido de especial no INSS. Imaginem uma fábrica de produção onde tem um escritório, né? Que tem ali os auxiliares de escritório e o pessoal da produção, os operadores ali das máquinas e tudo mais. Quem vai estar exposto de forma habitual e permanente são os operadores, que diariamente estão ali com as máquinas, em constante contato com o ruído e tudo mais. No caso das pessoas auxiliares de escritório, se eles não estão em contato, eles não vão ter o direito de aposentar especial só pelo fato de trabalharem na empresa. Então, a profissiografia, a descrição da atividade, ela vai indicar justamente isso. Se o que você faz realmente condiz com o agente nocivo que você estava exposto. Então, o INSS leva muito isso em consideração, por isso que não é aprovado automaticamente o tempo especial para quem recebe o adicional. Um exemplo claro que eu vou deixar aqui com vocês do que a doutora está dizendo é no caso das petroquímicas. Porque quem trabalha, todo o polo das petroquímicas recebe o adicional de periculosidade. Mas o agente administrativo, ele não está exposto. Então, nesse caso, para que ele consiga se aposentar e ter o período convertido como especial, considerado como especial, tem que analisar a profissiografia desse profissional. Isso. Agora, uma diferença, gente, entre a insalubridade e a periculosidade.
A insalubridade é um dano que ele vai causando mal para a saúde, fazendo mal para a saúde de uma forma silenciosa, aos poucos, né? Então, por exemplo, quem trabalha com ruído, durante muitos anos, essa pessoa pode ter perda auditiva, pode desenvolver problemas em razão de estar muito tempo ali exposta ao ruído. Esses agentes nocivos são considerados insalubres, porque eles vão prejudicando, degradando a saúde por um longo período de tempo, aos pouquinhos. A periculosidade é diferente, ela já pode fazer um mal ali para a saúde imediato. Em que sentido? Por exemplo, se você é eletricista, imagina você trabalhando ali em contato constante com alta tensão. A partir do momento que você leva um choque, isso é fatal. Então, a periculosidade é justamente para poder cobrir os danos que são imediatos, que são fatais ali, se houver justamente esse erro, essa situação. Então, por isso que a periculosidade ela é diferente da insalubridade. A forma como ela pode danificar ou prejudicar a saúde é diferente e na periculosidade pode até ser fatal. Eu tinha um professor na faculdade que eu nunca me esqueci a diferença de insalubridade com periculosidade. Ele falava assim: a insalubridade ela mata aos poucos e a periculosidade ela mata de forma repentina. E isso nunca mais esquecemos na faculdade, qual é a diferença de um de outro. O que o doutor explicou agora é justamente isso, que a insalubridade ela vai causando um dano à sua saúde e isso faz com que ao longo do tempo da tua jornada você fique doente. E a periculosidade ela pode ser realmente fatal. Então essa é a diferença que eu memorizei, viu? Inclusive, gente, eu vou até trazer para vocês aqui um caso recente que nós atendemos aqui no escritório. Um cliente, né, não era de idade, já é relativamente aí novo, só que ele trabalhou há muitos anos em indústria exposto a ruído e ele entrou saudável e agora, depois de determinados anos aí que ele exerceu essa atividade com ruído, ele foi se desligar da empresa e ele percebeu, começou a perceber nos últimos anos, né, desse desligamento, que ele não conseguia mais ouvir quando a esposa chamava, quando os filhos chamavam, televisão, rádio, música para ele sempre muito alta. Ele acabou indo fazer os exames de audiometria e descobriu que ele já tinha perdido a audição do ouvido esquerdo e estava prestes a perder a audição também do ouvido direito. Enfim, uma situação totalmente comprometida, mas levou muitos anos para que ele começasse a perceber. E durante o dia a dia dele, foi algo assim que foi sendo introduzido de uma forma muito natural e ele demorou para perceber. Às vezes a esposa chamava, ele não ouvia, não era algo que ele estava assim, nossa, que estranho, né? Demorou muito tempo para realmente isso ser um problema na vida dele. E aí ele, infelizmente, descobriu a perda auditiva já quando o ouvido esquerdo, por exemplo, totalmente prejudicado, mas porque ele trabalhava todos os dias exposto a ruído muito alto. Então isso realmente veio ao longo do tempo acontecendo, mas no caso da perda auditiva você demora para perceber, porque às vezes é um grito que a esposa às vezes dá e acaba entrando ali naquela rotina, você não percebe que tem algum problema ali de saúde. Pois é, e nesse caso específico, olha o que aconteceu. O cliente, ele estava com os exames de audiometria aqui, e no entender dele, ele achava que só se levasse isso já ia enquadrar atividade especial. Esse caso específico, ele aposentou com a aposentadoria ao deficiente, que foi uma aposentadoria mais vantajosa para ele, mas ele teve que provar. Ele teve que provar que houve a perda auditiva, ele teve que provar a exposição, no caso, porque ele também conseguiu enquadrar um período especial. Então, veja, tudo que a gente vai alegar no INSS, a gente tem que fazer essa prova. Não é só o fato de você falar, eu trabalhei 20 anos na indústria metalúrgica, eu perdi minha audição, então agora eu tenho direito a uma aposentadoria especial. Não é assim, infelizmente, que funciona. Deveria. Isso mesmo. Então, gente, a documentação que vocês precisam aí, o primeiro passo, né, solicitar para a empresa seria o PPP. E se você que está assistindo esse vídeo já está há muito tempo aí na indústria, se você se identificou com algum desses casos, faça os exames de audiometria, faça acompanhamento médico e o mais importante, guarde toda essa documentação, porque você pode utilizar isso depois para o INSS, independente do benefício que você for solicitar.
Hoje, para requerer uma aposentadoria especial, é necessário o PPP. Isso a gente não se discute. Agora, se a empresa fechou e você teve as exposições, nem tudo está perdido. Você pode fazer o meio de prova. Então, o que a doutora disse é o seguinte: guardar a documentação. E como que você faz a prova? Se você tiver olerites que você recebeu os adicionais, na carteira de trabalho, colegas também que tenham entrado com ações trabalhistas, que tenham laudos específicos lá. Então, existe uma série de fatores, caso a empresa feche, que vocês podem provar. Então, tudo é prova, indícios de prova, para poder fazer com que esse processo de reconhecimento da especialidade, quer seja por insalubridade ou periculosidade, possa ser feito na tua aposentadoria. E vamos ficando por aqui. A gente tem vídeos no canal toda terça e toda sexta. Então, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todos os assuntos relacionados ao INSS. Porque o INSS complica e a gente simplifica.